Muito bem. O Matinal Pós-Tarifaço é um programa especial que a gente vai se aprofundar nos temas discutidos no evento que o Amado Mundo fez aqui em Brasília na segunda-feira, o Pós-Tarifaço como Oportunidade. Eu e a Beatriz Bula mediamos conversas com autoridades do governo federal, empresários, especialistas que explicaram como o Brasil abriu novos caminhos para os seus produtos e serviços em virtude das tarifas impostas pelos Estados Unidos e o que há de aprendizados e oportunidades nesse momento atual, né, nesse pós-tarifaço. O Matinal Pós-Tarifaço é um oferecimento da Apex Brasil, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e do Governo Federal. Guilherme, e foi muito bom estar com você aí, participar desse evento. É um evento que a gente vem acompanhando de perto, mas eu aprendi bastante com as conversas que a gente teve lá. Acho que teve muitos insights aí que foram valiosos e diferentes do que os que a gente já vinha trazendo aqui no Matinal, inclusive. Eu gostei muito também, acho que você tocou num ponto, a gente aprendeu muito, né? Isso foi muito, em parte, pelo time que participou com a gente, né? O time que estava na programação. Para começar, a gente abriu o evento com o número 2 do Ministério do Alckmin, né? O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, o MDIC, que é o Márcio Elias Rosa. O Márcio Elias Rosa estava na linha de frente das negociações, está na linha de frente das negociações para a redução das tarifas. Ele participou de praticamente todas as reuniões de negociação para o fim do tarifaço, do lado do Alckmin, né, interagindo com o Fernando Haddad, o Mauro Vieira, com o próprio Lula, lidando com o empresariado, ouvindo o empresariado e levando isso em propostas para os Estados Unidos. Vamos começar com um trechinho do Márcio Elias Rosa, porque ele fez uma retrospectiva histórica do uso pelos Estados Unidos de tarifas como uma forma de proteger o comércio deles, né, proteger as empresas deles e também como arma política. Solta para a gente esse trecho aí, Lucas, por favor. Eu vejo muita gente falando a respeito, comentando a respeito, e eu não vou mentir para você que fiquei muito incomodado durante alguns meses ou semanas, porque a primeira reação de alguns setores produtivos no Brasil era de que o Brasil precisava buscar um acordo a qualquer preço. A primeira análise reflexiva. Gente, o que os Estados Unidos da América decidiram fazer agora está absolutamente em linha com o que ele fez ao longo de todo o século XX. É fato. Por isso é que eu acho, muito embora não fosse, eu acho, esperado, eu jamais imaginei que nós estivéssemos vivendo isso agora, acho que é compreensível. Eu volto a falar, é o caso da Embraer, é o caso da Petrobras também. Isso, no nosso parque industrial, representa muito pouco. Muito pouco. Então a gente fica só com commodities. A grande oportunidade no pós-tarifaço, eu acho, é a absoluta certeza de que o nosso país só vai se desenvolver se antes do comércio e das relações puramente comerciais nós tivermos uma boa política industrial. E olha, o que eu estou dizendo aqui, me foi dito, e não só a mim, mas dito numa reunião aqui no G20 no Brasil, pela Katherine Tai, que era USTR no governo Biden. Ela disse para o Alckmin na reunião: vocês estão de parabéns, porque vocês agora têm uma política industrial. É isso. Ele frisou na fala dele, né, Bia, que esse é, na visão dele, o grande aprendizado, de que a gente tem que ter uma política industrial consistente e não oscilante, né? Quase como ele não usou essa expressão, mas o sentido foi uma política industrial de Estado, como forma da gente se blindar desse tipo de ocorrência, né? Desse tipo de acontecimento. Que, como a gente vai ver hoje aqui ao longo do programa, muitos especialistas colocaram que é a nova ordem do comércio global, né? Mas antes da gente continuar, vamos tocar uma vinheta aqui de publicidade. Toca aí, Lucas, por favor. Sustentabilidade, criatividade, eficiência. Um país de braços abertos para o mundo.
Foi reconquistando a nossa imagem no exterior que o Brasil atraiu investimentos, abriu novos mercados e bateu recordes de exportações. A Apex Brasil está cumprindo seu papel e colaborando para o país superar metas. Com o maior número de empresas apoiadas na história, está realizando rodadas de negócios que unem empresários de diversos setores e regiões do Brasil a compradores internacionais. Isso ajudou a abrir novas fronteiras para milhares de produtos brasileiros que já estão conquistando o mundo. Vem conquistar mais com a Apex Brasil. Afinal, o mundo é pequeno para quem enxerga longe e as oportunidades são gigantes. Apex Brasil, levando um novo Brasil para todo o mundo. Guilherme, e só para comentar um pouquinho aqui também sobre o Márcio Elias Rosa, eu acho que essa fala dele, ela está muito alinhada com o momento atual, né? Porque o governo foi muito cobrado para ter essa participação, esse diálogo com os Estados Unidos mais efetivo no início desse tarifaço, mas revelou-se uma estratégia que funcionou, né? Que deu certo, que foi a de manter a altivez perante os Estados Unidos, e até por isso o Lula foi celebrado em publicações internacionais, né? Que o colocaram como o único líder capaz de desafiar o Trump, e no final conseguiu-se aí tem se conseguido uma boa negociação com o governo americano, né? Mas ao longo do debate, a gente teve também alguns representantes aí de setores que revelaram que sim, essa fala do Márcio está correta no sentido de que eles, setores que estavam sendo prejudicados, que se irritaram inicialmente com o governo, né? Porque esperavam que tivesse ali uma ligação imediata do Lula para o Trump, etc., mas depois o cenário mudou. Então foi muito legal que a gente teve as visões ali complementares. Primeiro, essa abertura do Márcio Elias Rosa com essa visão de quem estava na mesa de negociação com os Estados Unidos, para tentar remover essas tarifas. E depois a visão dos setores que foram impactados. E aí eu fiz essa mediação, né, da mesa que vem logo depois do Márcio Elias Rosa, que foi o painel O Impacto na Indústria, no Agro e as Soluções. E a gente teve, por exemplo, o diretor de ativos de terceiros do Banco do Nordeste, o Antônio Jorge Guimarães, falando justamente em linha com o Márcio Elias Rosa, de como o Brasil precisa usar esse momento para se reindustrializar, mas com o foco em sustentabilidade, né? E ele falou sobre como o Nordeste tem se preparado para receber indústrias, por ter uma matriz energética mais limpa e mais competitiva e sair na frente aí, portanto, para receber esses investimentos. Mas contou também do impacto do tarifaço, especificamente nas exportações da região. A gente separou um trecho da fala dele. É evidente que houve impacto, é evidente que as empresas nordestinas têm sentido esse impacto, como a economia nordestina também, na sua região, existem aspectos que diferenciam um estado do outro. Aqueles estados que têm uma economia mais dinâmica, que têm uma economia mais diversificada, sentiu menos do que aqueles outros estados, inclusive um citado aqui pelo próprio Márcio, como o Rio Grande do Norte, que acabaram sentindo mais. O Rio Grande do Norte, quando você pega, por exemplo, o comparativo de agosto e setembro de 25 contra agosto e setembro de 24, a exportação para os Estados Unidos caíram 70%. E quando você pega de produtos não isentos, 71%. Então você vê praticamente toda a pauta exportadora do Rio Grande do Norte para os Estados Unidos está centrada em produtos que ainda não tiveram a sua isenção colocada a termo, né? Ou seja, ele continua sob os efeitos do tarifaço. Então, e isso é a realidade, vai para Alagoas. Aliás, dos 6 estados que mais sentiram os efeitos do tarifaço dos Estados Unidos, 4 dentre os 6 maiores impactos estão na região Nordeste: Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, e Alagoas, Pernambuco e o Maranhão. E esse balanço que ele fez sobre o Nordeste é importante da gente ter, para a gente saber que o tarifaço foi desigual, né, no impacto dele, né, Bia? Ele não foi transversal porque, a depender do setor, né, que foi atingido, uma região, um estado foi mais atingido do que outro. E dentre os setores, atualmente, nesse momento que a gente está chamando aqui de pós-tarifaço, a coisa também está equilibrada. Foi isso que trouxe para a gente, no mesmo painel, o Aguinaldo Lima,
que é diretor executivo da ABIX. A ABIX é a Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel. O Aguinaldo faz parte de um grupo que ainda está sendo sobretaxado. O café solúvel ainda está sendo sobretaxado, porque a tarifa do café que caiu foi a do café em grãos. O café solúvel continua com 50% de tarifas, né? Tanto que ele é um dos produtos que hoje o governo brasileiro está tentando fazer com que o Trump tire a sobretaxa de 50%. O Aguinaldo disse que o setor tem gastado energia e dinheiro para tentar retirar essas tarifas, inclusive contratando agentes que estão trabalhando nos Estados Unidos. Toca um trecho aí, Lucas, para a gente, por favor. Eu estou preocupado, porque o solúvel está com 50% de tarifa. Se falou tanto em café, o café teve as tarifas retiradas, mas o café solúvel não, a gente não entende ainda por quê. Se a gente pegar todo o café brasileiro com solúvel, torrado, grãos, é o quarto maior da balança do agronegócio. Se a gente destacar o solúvel, é o 13º produto do agronegócio. É 1 bi 100 de negócios no exterior com mais de 100 países. O Brasil é líder desde os anos 60, quando surgiu o solúvel para o mundo, e surgiu aqui a indústria de solúvel foi no Brasil. Há 60 anos, os Estados Unidos é o maior cliente do Brasil. Maior e principal cliente. De tudo que nós exportamos, 20% vai para os Estados Unidos. E o que acontece? Numa relação de 60 anos, onde há uma fidelidade com os clientes, onde há um mercado estabelecido, e o Brasil foi o maior fornecedor de solúvel para o mercado americano. No ano passado foram 38% de tudo que foi comprado de solúvel era do Brasil. Nós exportamos 20% do que a gente produz e eles importaram 38%. Em segundo veio o México, depois Colômbia, Vietnã e tudo mais. E aí, quando a gente fala em oportunidade, sim, está surgindo oportunidade para outros países, não para a gente. Está surgindo oportunidade para a Colômbia, para o México, para o Vietnã. E, Guilherme, é interessante assim, a gente trazer isso, porque quando, na mediação desse painel, eu perguntei para eles, né, se tivesse que apostar uma ficha só em 2026 do que fazer para o Brasil sair mais forte dessa situação, porque o que a gente vê é um cenário de instabilidade mundial, né? E a gente ouviu a questão da industrialização, de ter uma industrialização como uma política de Estado, como você diz, mas o Aguinaldo, ele trouxe a visão da questão de abertura de novos mercados. E está muito em linha com algo que o outro palestrante, participante desse painel, falou, que foi o economista Ricardo Amorim, da ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que apesar de ter frisado, sim, a questão sobre a importância da industrialização, falou também sobre a questão da diversificação de mercados e de como aproveitar melhor mercados na Ásia, na África e tirar oportunidades aí de parcerias comerciais. Ele reforçou algo que a gente sempre fala aqui nas segundas-feiras, quando a gente tem a participação do Paulo Dallanora. A Europa saiu da zona de conforto, perdeu sua zona de conforto, porque o mundo está reconfigurando as suas cadeias produtivas. E por isso o Brasil pode assumir um espaço estratégico aí nesse redesenho global. Vocês já repararam uma coisa bem interessante que está acontecendo no mundo? A Europa não está na sua zona de conforto. A Europa está com problemas econômicos, geopolíticos, ela está tentando se relocalizar e está perdendo espaço. A indústria automobilística alemã, nesse momento, sofre um bocado. Não é só ela. O continente asiático, e aí, claro, a China é uma oportunidade e risco eminente também, é a bela e a fera ao mesmo tempo, tem um espaço enorme para a gente se aproximar e tirar o foco completo, não para setores específicos, mas no geral, para nossas exportações que a gente não usa muito. A aproximação com a Índia é mais ou menos recente, a aproximação com a Indonésia, claro que tem relações diplomáticas, mas comerciais nem tanto. Todos os espaços asiáticos estão crescendo de maneira muito rápida do ponto de vista econômico. Eu achei esse painel muito, muito legal pela diversidade de pontos de vista, né? A gente teve o agro, de certa maneira, uma agroindústria, né, do café solúvel ali. Tivemos a perspectiva regional com o Antônio Jorge, do Banco do Nordeste, né, no café solúvel, o Aguinaldo Lima. E o Ricardo Amorim,
trazendo essa visão do touro. Gostei do que ele falou aí da Bela e a Fera. E a gente teve 2 painéis, né, Bia, com pessoas da Apex. Conta pra gente aí o primeiro da Ana Paula Repesa, como é que foi, por favor? Teve um papo com a Ana Paula Repesa, né, que é a diretora de negócios da Apex. Ela falou que a agência não atua só em exportação, mas também na atração de investimento estrangeiro para o Brasil. E reforçou um ponto que vem sendo colocado aí à mesa sempre que se fala em investimento, né? A matriz energética brasileira é uma das maiores vantagens competitivas que a gente tem hoje nesse mundo que está olhando para uma reindustrialização e para investimentos muito com foco no olhar para a sustentabilidade desses projetos, né? As coisas elas não estão mais descasadas. Então o Brasil ele sai na frente nessa discussão perante outros países que têm uma matriz ainda suja. Então, para conseguir entrar nesse jogo aí da economia verde, precisam trabalhar muito mais do que o Brasil. Vamos ouvir o que ela falou? Com relação à crise climática, além do óbvio que todo mundo sabe, que todo mundo fala, que é a questão das nossas energias renováveis, que a nossa matriz energética é 97% renovável, a questão dos biocombustíveis, isso já é, né, de conhecimento comum. Tem um jogador novo nessa história, que são os minerais críticos, né, que estão na base da transição energética e da descarbonização da indústria para o futuro, da indústria do futuro, digamos assim. Então, quando a gente junta essa equação, que a gente tem uma matriz energética muito limpa e que sempre a gente fala quando a gente está conversando com investidores estrangeiros, lembrando que a Apex trabalha tanto com promoção de exportações quanto de atração de investimentos, quando a gente fala com investidores estrangeiros, a nossa primeira linha de conversa é a seguinte: olha, quando você vem instalar a sua base produtiva aqui no Brasil, você já começa produzindo com uma pegada de carbono baixíssima, porque a energia que você vai utilizar na sua indústria é uma energia 97% limpa. Isso não se encontra no mundo todo. Muito bom. Ela falou um negócio que eu acho muito interessante, Bia, o título, né, a provocação que a gente fez à Ana Paula Repesa era o que o Brasil tem de diferencial para se sair bem nesse cenário de pós-tarifaço. E ela falou de 2 pontos que são necessidades urgentes do mundo e que a gente está muito bem colocado: segurança alimentar e a urgência climática, né? E ela falou, segurança alimentar a gente está muito bem colocado pela grande oferta de alimentos que o Brasil tem para o mundo, né? Do Brasil ser um dos celeiros do mundo. E urgência climática por isso, porque a gente tem uma matriz energética limpa, de maneira que o investimento que é feito aqui, ele já sai de largada com uma pegada ecológica muito mais limpa do que investimento feito em outros lugares. Então ela explicou, né, que o cálculo que uma empresa europeia, por exemplo, faz da pegada de carbono de um investimento feito num país como o Brasil, ela sai com uma pegada muito menor, portanto, com muito mais, emitindo muito menos gases causadores do efeito estufa, do que se ela faz num país que é dependente, por exemplo, de termoelétrica ou que tem uma matriz energética mais suja. Eu achei muito didático isso, assim, porque ela explicou de uma maneira muito clara um negócio que às vezes a gente não enxerga de um diferencial brasileiro, né? Sim, com certeza, Guilherme. E aí teve a conversa com o ferramenta que foi muito boa também. Antes do Jorge Viana, a gente tem mais um VT de publicidade para tocar aí. Toca aí, Lucas, por favor. Esse potencial que vem do Nordeste vai longe. Já chegou em várias cidades. A gente tá num ritmo novo, é coisa boa acontecendo em todo lugar. Brasileiro, o Nordeste inteiro, terra de oportunidades a surgir. É uma região que tem movimentado o Brasil inteiro. Um Brasil que você tem que descobrir. Banco do Nordeste, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Agora sim. Isso aí, agora sim. Então conta aí pra gente da conversa com o Jorge Viana que você teve aqui em Foi um encerramento, a gente fechou
uma conversa minha com o presidente da Apex Brasil, né, o Jorge Viana, ex-senador, uma figura política muito tarimbada, e eu quis saber dele um pouco da dimensão política, né, do tarifaço. Até brinquei com ele, eu falei, o Jorge, quando o presidente Lula te convidou para ser presidente da Apex, você imaginou que estaria à frente de um órgão que estaria no olho do furacão, né, de um dos maiores desafios que esse governo teve? Porque o comércio exterior sempre foi um tema relevante, mas em função do tarifaço do Trump, ele foi para o centro do governo, né? Isso é uma coisa muito, muito rara. A gente já tinha entrevistado o Jorge Viana aqui no Amado Mundo, né? A gente fez uma entrevista com ele no Lisboa Connection, foi a primeiríssima que a gente publicou antes ainda da estreia do canal, vocês podem assistir aqui, está disponível lá na timeline, na playlist, né, do Lisboa Connection no YouTube, e ele falou nessa conversa comigo também sobre essa importância do Brasil alimentar o mundo, como tinha comentado a Ana Paula Repesa. Toca esse trecho, por favor, Lucas, para a gente. É um país que ajuda a alimentar o mundo do ponto de vista da proteína animal. O Brasil também, com os grãos, ajuda que países como China, que importa 40 bilhões de dólares só de soja nosso, possa também ter a sua proteína animal produzida, né? Concorre com os Estados Unidos. Nós concorremos com os Estados Unidos. O Brasil, também até no petróleo hoje, é um grande exportador de petróleo. Ele está sempre como o terceiro ou quarto produto das nossas exportações. Isso não existia há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, com o pré-sal, a gente assumiu também esse papel. Então, nós temos o agronegócio brasileiro, que cumpre um papel importantíssimo. Temos o petróleo também, que tem um protagonismo já muito importante. E para toda essa mudança que o mundo vive, nós temos a nova indústria. Tanto é que o que mais tem crescido são produtos com alto valor agregado da nossa indústria, com a criação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, pelo governo. É uma insanidade o Brasil ter sumido com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, como fizeram no governo passado. E eu gostei porque o Jorge, sendo político, né, Bia, ele poderia ter feito uma fala estritamente política, mas não, ele foi combinando dar essa dimensão política que eu tinha pedido, mas também com informações técnicas, né? E ele pontuou, a gente tem agora, hoje é 4 de dezembro, daqui a 16 dias, a gente tem uma das grandes chances para o nosso comércio exterior, que é a assinatura do acordo do Mercosul com a União Europeia. A implementação não é imediata, depois dessa assinatura, como o Paulo Dallanora Macedo vem explicando para a gente aqui, o acordo ainda vai ter que ser aprovado nos parlamentos dos países do Mercosul. Muito provavelmente uma aprovação rápida, né? Não é uma coisa que deve demorar. Agora, é uma grande oportunidade, porque o volume de negócios que o Brasil vai poder fazer é muito grande. É uma possibilidade boa para o nosso agro, mas é uma possibilidade boa para a nossa indústria também, né? A gente está com uma política industrial, que é essa nova indústria Brasil, né, NIB que chama, focada no desenvolvimento de uma série de áreas que pode tornar o Brasil, se essa política for executada ao longo dos próximos anos e não tiver essas oscilações, como o Márcio Elias Rosa apontou que a gente pode ter um parque industrial capaz de exportar produtos também para a Europa e não só commodities, né? No geral, Bia, qual foi a sua avaliação do evento? Assim, o que você ficou de impressão, de lição sobre essa experiência, porque o Brasil passou do tarifaço, depois de todas as vozes que a gente ouviu? Eu acho que há uma sensação geral, a despeito de haver setores que foram e ainda são, como a gente trouxe aqui a questão do café solúvel, muito afetados por esse tarifaço,
mas eu acho que há uma sensação geral de que o diagnóstico que o Brasil vem fazendo sobre como lidar com isso é um diagnóstico acertado, né, Guilherme? No sentido de trabalhar mais com desenvolvimento, e quando a gente está falando de desenvolvimento de indústria, a gente está falando de agregar valor, de trazer inovação, de melhorar salários. É esse o papo que se traz quando se fala de indústria. Então, de agregar valor aos nossos produtos, né? Ao mesmo tempo que você olhar para a indústria, você olhar para a diversificação de parcerias comerciais, de mercados, de tentar trabalhar melhor. Então, quando o Ricardo Amorim fala, olha, a gente não trabalha, não olha para a África como deveria, ele é um cara que está dentro da ABDI, ou seja, ele trazendo esse diagnóstico, é um diagnóstico de para onde a gente tem gente qualificada no Brasil olhando e trabalhando para mudar esse cenário no sentido de diminuir o impacto das volatilidades globais, que o que fica desse papo que a gente teve ao longo dessa tarde inteira de segunda-feira estão aí e vão continuar aí, né, Guilherme? Então, a gente está falando de tarifaço, mas antes a gente falou de pandemia, a gente falou e ainda fala de guerra na Ucrânia, tudo isso está gerando disrupções globais de magnitude ampliada. As cadeias produtivas, elas vêm se redefinindo. Eu acho que desde a pandemia de coronavírus, que começou a se falar do tal nearshoring, né? Ou seja, de ter mais proximidade aí nas cadeias de valor, de produção, para evitar ficar tão suscetível a impactos em outros lugares do mundo. Então, assim, o diagnóstico traçado, segundo os setores produtivos que a gente ouviu, que estavam lá ouvindo esses integrantes do governo, ele é um bom diagnóstico, é um diagnóstico correto. E a questão agora é trabalhar em cima deles. E são coisas que não se resolvem do dia para a noite e que dependem também de pontos estruturais. Falou-se, por exemplo, sobre a reforma tributária, né? Então, essa reforma tributária que foi celebrada aí pela indústria é um componente de diminuição do tal custo Brasil, ou seja, de quanto custa mais para produzir no Brasil. Então, eu saí com uma impressão, assim, bastante, na verdade, otimista desse encontro que a gente teve, no sentido de que a gente vem num caminho de progresso no país, ao longo aí, desde a nossa redemocratização, com alguns recuos em momentos políticos específicos, mas um caminho de progresso, de institucionalização, de maturidade das instituições, de como ver o potencial brasileiro, para que o Brasil ele esteja de fato inserido assim nesse mercado global e que um próximo tarifaço, porque é isso, a gente está sujeito a um próximo tarifaço, a uma próxima pandemia, a uma guerra que mude todo esse cenário, isso gere menos impacto. Mas o Ricardo Amorim, também da BDI, falou que o primeiro estudo que eles fizeram assim que saiu o tarifaço do Trump já tranquilizou todo mundo, no sentido de que alguns setores seriam profundamente afetados, mas para a economia brasileira como um todo, aquele impacto ele seria pequeno, né? Ele seria, acho que não dá para chamar de residual, mas ele seria menor do que inicialmente se pensou. Então, não houve o governo não ficou assustado a partir daquele momento e com isso teve a calma ali para negociar. Mas, claro, para alguns setores é crucial. E teve uma história, aliás, do Márcio Elias Rosa, que eu achei muito interessante a gente trazer, que é, por exemplo, o design de calçados, né, na indústria de calçados, e aí ele cita no Rio Grande do Sul. Ele falou que algumas fábricas, elas têm um design voltado, orientado para a produção para os Estados Unidos. E, portanto, elas não podem simplesmente diversificar mercado, virar e falar assim, esse produto que eu ia vender para essa empresa específica nos Estados Unidos, eu vou vender agora para a China, eu vou vender agora para a Indonésia. Por quê? Porque eles foram encomendados por essa marca americana. Eles saem já com o logo, né, da marca. E aí o Made in Brasil. Né? Mas o design, a patente do design é da marca americana, ele é só produzido aqui. Então, assim, você não tem o que fazer com aquela produção que já foi encomendada, né? Por isso que para alguns setores é tão crítico, assim. Mas eu saí com essa sensação, assim, de que há uma visão compartilhada, de que há um trabalho sendo feito de diversificação de mercados, de explorar melhor acordos comerciais, de aproveitar isso também como um impulsionamento para o desenvolvimento econômico de uma maneira geral do país.
Bom, a gente teve na fala da Ana Paula Repesa um momento que eu achei bem legal, que eu perguntei para ela se chamar de nova ordem do comércio global era forçação de barra, né? Lembra? E ela falou, olha, não é, a questão é que eu não vejo ordem, eu vejo uma grande desordem. Mas ela foi muito clara com quem tem experiência, né? Autoridades, quem tem experiência de décadas em comércio exterior. Tem um novo cenário que os Estados Unidos estão fazendo, que tem desdobramentos nas políticas tarifárias também dos outros países. Isso causou uma confusão muito grande, né? Ela brincou com isso que eu falei de ordem, nova ordem. Ela falou, é uma bagunça, a coisa está muito confusa. Agora, eu acho que isso é oportunidade também, né? Porque se a gente teve enfim, sorte, não sei se é a palavra, mas a gente chegou nesse momento com a coisa arrumada, quer dizer, a gente tinha uma política industrial já definida em execução, a gente já tinha, antes do tarifaço, uma agressividade maior por parte da nossa promoção de exportações. Eu acompanhei em 2024, no início do ano passado, uma reunião que a Apex Brasil fez com os adidos comerciais das embaixadas, das nossas embaixadas na América do Norte. Então, reuniram em Washington os chefes dos escritórios da Apex nos Estados Unidos, no Canadá e no México, os adidos comerciais das 3 embaixadas, com empresariado brasileiro, para traçar um mapa de possibilidades para os Estados Unidos. Isso tudo no governo Biden, quando a vitória do Trump não era uma certeza, início do governo, início de 24. O Trump estava ali forte, mas não era uma certeza ainda, né? E a gente, como enfim, o país já estava se preparando para um cenário de uma agressividade maior lá nos Estados Unidos e em outros mercados, né? O Jorge Viana pontuou isso. O Brasil voltou à África depois de 7 anos, né, com uma missão lá, né, partiu para outros mercados que não estava trabalhando para aumentar as exportações. Isso se reflete num momento de caos como esse, de confusão como esse, que a gente está bem colocado para o negócio funcionar. É isso, né, Bia? Eu acho que fica de lição desse evento a importância da gente olhar para esse tema, que vai no governo Trump ser central como tema político também, né? Não só como tema econômico, mas como isso que eu falei com o Jorge Viana, como tema político. E é o que a gente faz aqui no Matinal já diariamente, né? Nas nossas conversas com o nosso time de correspondentes. A Letícia Duarte trazendo a perspectiva americana, o Paulo Dallanora Macedo trazendo da Europa e a Thalita Fernandes trazendo a perspectiva da Ásia. É isso aí. Vamos continuar acompanhando. É isso. Com certeza. Hoje terminamos aqui, 10h08. Eu gosto de programa longo assim. O Daniel Trevo, o Lucas Viana ficam de cabelinho branco, mas eu gosto de programa longo. Por mim, a gente ficava aqui direto. Amanhã é programa longo, porque a gente, além do nosso matinal 8h30, a gente tem o matinal sustentabilidade também. Até amanhã, pessoal.